Hoje está tendo uma reunião. Olha, gente, estou sabendo que o G7 está retransmitindo o nosso programa, viu, Eloy? Então nós estamos falando com mais amigos Muita e gente, amigas. muita gente. Então, Márcia, Muito obrigada, Décio. É, Cristiane. veja, do ponto de vista dos hospitais e das UPA, eu já falei aqui uma coisa, que houve um erro de transferir esses hospitais para entidades, né, que não têm, digamos, que não estão inclusive ligadas a uma faculdade. Não tem compromisso e com a não cidade. estão ligadas a uma faculdade de medicina. Não. Por exemplo, quando eu era prefeito, nós trouxemos sim a SPDM ligada à Escola Paulista de Medicina, que foi o berço da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, lá na Vila Mariana. Nós trouxemos então para o Hospital dos Pimentas uma entidade formada de professores da Escola Paulista de Medicina que traziam então seus colegas, porque faltava médico, a gente não conseguia. E aí, em alguns pronto-atendimentos, como o do Maria Dirce, que a gente construiu na minha época, nós contratamos a Santa Casa de São Paulo, que tem a Faculdade de Medicina da Santa Casa, e que atendia no Hospital Geral de Guarulhos, aí no Parque Secap. Então é o seguinte, nós dizíamos, poxa, se está faltando médico, vamos contratar gente que está em fábrica de médico. Né? Agora, o que aconteceu? O que aconteceu é que a atual gestão contratou empresas que não estão ligadas à faculdade de medicina, né, que contratam médicos por um preço mais barato, médicos jovens, novos, né, e que, portanto, não tem a mesma qualidade do médico de 20, 25 anos de profissão, né? Ninguém tem a mesma qualidade nessas condições. Então, em primeiro lugar, houve esse erro administrativo muito importante e não ficou mais barato, ficou mais cara a gestão da saúde, né? Então, e isso aconteceu também em unidades como PA, como pronto atendimento, né? Então, esta questão, ela foi mal conduzida no atual administrativamente governo, né? foi muito mal conduzida. Tá. Segunda questão, sobre o regime próprio do funcionalismo, né? É o seguinte, está acontecendo uma coisa no plano federal, agora, que mais ou menos é uma espécie de repetição do que aconteceu aqui em Guarulhos. É o seguinte, ao fazer a transposição, lá no plano federal é a reforma da Previdência. Então, o governo federal não quer abrir os dados de técnicos socioeconômicos que eles dizem que embasaram a reforma da Previdência, né? E o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que a Câmara Municipal votou o regime próprio do funcionalismo sem um estudo detalhado dos estudos técnicos, socioeconômicos e fiscais do que vai acontecer com a Prefeitura de Guarulhos no futuro. Então, o que acontece? Houve uma reforma, uma mudança de regime trabalhista aqui, sem saber mais ou menos o resultado futuro. E isso pode dar problemas em termos de aposentadoria no futuro, porque quem era seletista, ele tinha a garantia da aposentadoria do federal, do INSS, né? Claro, bom, aí o seguinte, mudou agora para uma aposentadoria do IPREF, do Instituto de Previdência Local, né? Tem coisas não muito esclarecidas do ponto de vista da Previdência, como o regime complementar de capitalização, etc., que pretende fazer. Está faltando transparência. Está faltando transparência e está faltando uma visão exata de futuro. E acontece o seguinte,
uma parte do funcionalismo foi para esse regime e outra parte não foi. Não foi. É. E essas E a pessoas se parte que sentem não excluídas, foi, né? A parte que não foi em torno de 8 mil, acredito. É um número grande, né? É um número grande. E a parte que foi em torno de uns 12 mil. Né? Então, se parar para pensar, é quase que... Não, é muita gente e isso tem que ser revisto. Tem que fazer, eu acho o seguinte... Na verdade, eles estão em prazo ainda de... Eu acho que os que não tiveram benefício, eles têm toda a razão, né, essa transposição, eles têm toda a razão de se reunir, como estão se reunindo, para verificar afinal, e nós? Né? E nós? Né? Faltou isonomia. Então, foram estabelecidas determinadas vantagens para alguns, né? E desvantagem para outros. E desvantagens para outros. Verdade. Bom, gente, eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu tenho um sorteio para fazer, que é do Espaço Paula Kaori. Ela está aqui hoje presenteando. Quem vai fazer o sorteio aqui é o nosso convidado que vai puxar aqui. E é um tratamento facial, né? Uma revitalização facial. Então nós vamos sortear essa revitalização, já estão preparando ali o sorteio. Só nós dois que ficamos fora do sorteio, né? Claro, porque se eu vou pegar, eu não posso ser candidato a ganhar a revitalização. Não pode. Mas no facial. próximo programa nós vamos sortear alguma coisa. Por favor, assista e participe do nosso sorteio, viu? Olha, aqui o Bruno Boss, um grande beijo, Bruno, meu amigo querido. Ele diz o seguinte: gostaria de saber qual a opinião do prefeito sobre essa mutirão tapa-crateras. É para a reeleição? Deixar a cidade chegar a esse ponto para fazer alguma coisa não poderia ter sido feito antes? E será que vai ter mutirão na saúde também? Ele quer dizer se esses serviços estão com cara de trabalho de reeleição. Foi o seguinte, eu vi uma declaração do atual prefeito de que havia 14 mil buracos na cidade. Depois eu vi uma declaração do responsável da Proguaru de que havia os buracos da Proguaru e os buracos do SAI. Né? Então eram 2 tipos de buracos. Né? Aí é o seguinte, eu pensei comigo, se o prefeito sabe que tem 14 mil buracos e onde é que eles estão, né, por que a gente deixou eles estarem, né, lá naqueles locais durante tanto tempo? Né? Porque alguma coisa, o buraco é o seguinte, ele precisa ser logo tampado, porque senão, inclusive, ele vai aumentando. Né? E eu tenho uma rua, inclusive, aqui no Jardim Santa Emília, que afundou todinha. E vai criando enormes problemas. Então, existe um serviço de tapa-buraco da Proguaru. Então, se os buracos da Proguaru chegarem, eu não sei nesses 14 mil quantos são do SAI e quantos são da Proguaru. Certo. Né? Por que eles dizem buraco da Proguaru? Vamos por eliminação. O buraco, que eles chamam de buraco do SAI, agora o buraco da Sabesp, é o seguinte, é onde estoura o cano de água e vai lá... Conserta e deixa o buraco lá. Vai lá, abre, faz o conserto do cano, né, da adutora do cano e tal, faz o conserto e esse então é considerado um buraco do SAI, o buraco da Sabesp, que tem um jeito especial. Ele, às vezes, ele atravessa uma parte da rua, ele é mais certinho, né? Ele é mais certinho, porque é uma máquina que faz ele. Né? Corta tira, e fica... ou pega uma retroescavadeira, então ele é mais uniforme, aquele buraco. E também, às vezes, é mais danoso para os pneus dos automóveis. Bom, os carros estão acabando. Então, agora o outro buraco, que eles chamam de buraco da Proguaru, é aquele que, pelo tempo, pelas chuvas, pelas trincas no asfalto, ele vai se criando e se
transforma ali então no buraco. Ele é mais irregular, né? Ele é mais irregular do que o outro. Do que o outro. Então é o seguinte, eu não sei quantos tinham desses chamados buraco da Proguarulhos, quantos buracos que da Sabesp. 14 mil buracos? Mas 14 mil era o total. Então veja, se você deixou chegar até 14 mil é porque alguma coisa você não fez como devia ter feito no tempo devido. É a assessoria que está falhando? O prefeito às vezes está vendido numa situação e a assessoria está falhando? Como que pode? Pode acontecer isso? Olha, Se bem que ele disse que ele sabia que tinha 14 mil buracos. Márcia, a administração pública é como uma orquestra, né? Uma orquestra tem um maestro. Quem toca violino, né, ele não pode tocar violino sem saber o que toca. Quem toca o violoncelo, ou quem toca os instrumentos de sopro, né, ou quem toca até a parte a parte de tambores. Né? Então, o maestro ele tem que dirigir o todo. Então é o seguinte, se está havendo problema no setor de instrumentos de sopro da orquestra, não é só o cara que toca o saxofone ou o trombone que tem problema, é também o maestro que dirige a orquestra. Então, a direção, quem tem que dar a direção é do maestro. É do maestro, mas a orquestra só funciona bem se os vários setores dela também funcionam harmonicamente. Bom, Rosineide Bispo, um grande beijo pra você, minha linda. Ela diz o seguinte... Tinha uma outra questão, né? Falou? Deixa eu ver. Tem mais questão? Ele perguntou se o senhor enxerga isso como eleitoreiro. Ah, sim. Verdade. Eu acho o seguinte... Cabeça boa, hein? O mais... eu diria que não é propriamente eleitoreiro, é que a grita foi tão grande, né, que o administrador público, por mais insensível que seja, ele sente a grita popular. Então a grita foi tão grande e a criatividade popular chegou a ser interessante. Por exemplo, o pessoal que plantou bananeira em buraco de rua, o pessoal que... Agora as mídias sociais... o pessoal que... Não deixa ninguém sem saber o que está acontecendo na cidade. O pessoal que como tinha